Então, estamos de volta com a nossa aula e como o nosso horário está mudado, não é mesmo? Hoje é a aula de ciências. Ah, professor, mas segunda passada o senhor deu aula de história. Sim, eu dei aula de história por conta que era sobre a história do nosso município. Estávamos comemorando a emancipação política do nosso município, certo? Então, hoje nós voltamos com o nosso horário, certo? E vamos estudar sobre ciência, certo? Sobre a separação de matérias, dar continuidade à nossa lição, certo? E hoje nós vamos continuar a partir da página 445, certo? Então pegue o seu livro e abra-o na página 445. Se você ainda não conseguiu abri-lo, pause o vídeo, certo? E abra-o na página 445. Agora que você já está com o seu livro aberto, viu que nós estamos na página do esquema da destilação simples, mas nós já estudamos a destilação simples, não é mesmo? Agora vamos dar continuidade, vamos para a decantação. O processo de decantação, vamos lá, leia junto comigo, certo? O processo de decantação separa as misturas heterogêneas quando deixadas em repouso, isto é, sem ninguém mexer nela, certo? Então, o que é o processo de decantação? É quando nós vamos separar as misturas heterogêneas, certo? Aquelas misturas que nós não conseguimos identificar mais as substâncias que foram misturadas, certo? Por exemplo, um suco. A gente tem lá a fruta, não é mesmo? Coloca ele dentro d'água ou leite, bate a fruta, certo? Junto com o leite ou com a água e no final nós não conseguimos mais identificar qual é a parte da fruta e qual é a parte do leite, certo? Mas existe uma maneira de separar algumas misturas heterogêneas, certo? Que é a decantação. É quando nós deixamos as misturas heterogêneas, certo? Em repouso, ok? Isto é, sem ninguém mexer nela. Então, a decantação acontece quando nós deixamos as misturas heterogêneas, certo? Em repouso, sem ninguém mexer nelas, ok? Pronto, então é assim que acontece a decantação. Coloca alguma coisa numa vasilha, num copo, certo? Algum vasilhame, então deixa ali sem mexer, ok? Aí vai acontecer naturalmente a decantação. Vamos lá ver como é isto. Você já tomou suco de maracujá? Eu acredito que sim. Se você não gosta, você não tomou. Mas se você gosta, eu tenho quase certeza que você tomou, certo? Então, já viu o que acontece quando ele fica muito tempo no copo sem ninguém mexer? Então, você já deve ter notado, não é mesmo? Que ali no suco de maracujá e também em outros sucos acontece uma transformação quando as pessoas ficam algum tempo sem mexer, não é verdade? Sem mexer ele, ou sem tocar nele, ou sem pegar na jarra ou no copo. Então, parte do suco se separa e para voltarmos a tomar, precisamos dar uma mexida para que o suco fique novamente misturado. Então, se você deixa esse suco de maracujá parado, certo, por um tempo, vai se separar. E para a gente tomar, tem que mexer novamente, certo? O que ocorre com o suco é um processo de decantação, ou seja, os componentes se separam da mistura, certo? Então, quando nós deixamos alguma coisa parada, uma mistura heterogênea, e começa a se separar as substâncias, como no suco de maracujá, ocorre a decantação, certo? Como nós temos aqui o exemplo no livro, para você lembrar, certo? Temos aqui o copo do suco de maracujá, e depois, há algum tempo, já vemos que houve uma transformação aqui em cima, e depois de outro tempo, vemos que a água já está bem mais clara, certo? E quanto mais tempo você deixa, mais a parte amarela vai subindo, ficando só a água ou o leite, certo? Então, isso se chama processo de decantação. Então, vamos para a página 446. A decantação é um dos processos usados na estação de tratamento de água, conhecido como ETA. Logo que chega à estação de tratamento, a água é levada para os tanques de decantação, onde a sujeira que existe nela se deposita no fundo, até sair totalmente limpa.
A água passa por diversos tanques, certo? Então, a decantação não é um processo que só ocorre assim, com suco de maracujá na geladeira da sua casa. Até as estações de tratamento, certo, de água usam a decantação, certo? Quando a água sai dos reservatórios, podendo ser ele poço ou represa ou açude, certo? Ele vai chegar com algumas impurezas, com alguma poeira, pedra, certo? Ou até mesmo alguma folha, algo do tipo. Então, quando chega, vai primeiro para um tanque, aí depois do tanque, toda a sujeira desce, certo? Todas as pedrinhas, as poeiras vão para o fundo do tanque, certo? Aí só depois a água vai para o resto do tratamento, certo? Que não é apenas a decantação, certo? Então, aqui no nosso livro nós temos um exemplo, certo? Temos aqui mistura de água e barro. Vocês podem ver os pontinhos, ok? Aí depois, no final, a água desce toda, certo? Perdão, o barro desce todo, ficando desta maneira. A água e o barro apenas no fundo do recipiente. Depois, só se transfere a água sem o barro para outro recipiente, certo? Isso você pode ter notado se você já foi para algum riacho, algum açude, que na beira a água é bem limpinha. Mas quando pisa, a água fica enlameada, mas logo depois a terra, o barro, a lama, o que seja, desce para novamente para a superfície, sai da água e volta para o solo. Então ali também tem um processo de decantação, certo? Vamos para o próximo, filtração. Para preparar café, misturamos água quente e pó de café. Então, se você já viu a sua mãe fazendo café, provavelmente já viu que é preciso esquentar a água e depois misturar água quente com o pó, certo? A água se mistura ao pó e parte das substâncias nela existentes se dissolve na água. Então, quando a água quente é colocada ali junto com o café, tem substâncias do pó do café que vai se misturar com a água, certo? Vai se dissolver, vai sair do pó do café e vai passar para a água. Aí depois disso, para separar o pó de café da água, usamos o filtro, certo? Que deixa passar o líquido e retém o pó. Esse processo chama-se filtração, certo? Então, o processo que onde se coloca algo que impede de o pó, certo? Alguma impureza passar para a água, passar para o outro lado, chama-se de quê? Filtração, certo? Por exemplo, se você já viu alguém colocando um pano e jogando água, jogando leite ou qualquer outra substância que chama-se para coar, certo? Ali também é um processo de filtração. As pessoas na nossa região chamam de coar o café, coar a água, coar o leite, certo? Mas o nome, certo, mesmo se chama filtração, porque ali filtra, certo? E deixa toda a parte que você não quer e passa apenas a parte que você quer. Por exemplo, como o café, que está lá misturada a água com pó quente, certo? Água quente. Depois dissolveu, por isso que a água se transformou em café, não é mesmo? E ali é aquele cafezinho gostoso que a gente toma, certo? Então, depois é só tirar já o café fervido, a água junto com o que se dissolveu do pó, pelo um coador, certo? Ou pelo um filtro, como queiram chamar, e vai ficar apenas a parte líquida, certo? Então, a parte dos resíduos, certo? O pó, a parte sólida, vai para o despejo, certo? Ou também pode ser utilizado como adubo e também para se evitar que as formiguinhas cheguem perto das plantas ornamentais, certo? Então, o pó de café serve para isso. Então, aqui nós temos, certo, o exemplo, como acontece. Temos aqui a pessoa jogando água com pó de café, depois um filtro, que pode ser de pano ou de papel, e depois o café coado apenas com a parte líquida, certo? Agora vamos para o próximo processo. E o nosso próximo processo é a catação, certo? Você já viu alguém escolher feijão para cozinhar? Quando se separa do feijão os grãos estragados ou pequenas sujeiras selecionado, os grãos bons para cozinhar, selecionando os grãos bons para cozinhar, o processo realizado é o de catação. Então, se você já viu alguém sentado ou preparando algum almoço, algum jantar, alguma refeição,
Viu que geralmente tem um processo de separação entre alguns ingredientes, certo? Então, quando tira o feijão ruim, certo? Que não serve para o consumo e deixa apenas o bom. Do mesmo jeito, tem gente que faz isso com arroz ou com as frutas, certo? Retira alguma sujeira, alguma coisa que não é ali o alimento. Então, deixando apenas aquilo que é bom para o consumo ou para cozinhar, para cozinhar, o processo realizado é chamado de catação, ou seja, porque estão catando, certo? Então, tudo que você pega, separa uma coisa de outra, escolhendo entre bom, ruim, dá para se utilizar, não se utilizar, perdão, certo? Ou então, que esteja separando as coisas, o processo chama-se de catação, ok? Vamos lá continuar a leitura. Nas usinas de reaproveitamento de lixo, é usado este mesmo processo. O lixo vai passando em uma esteira transportadora e os trabalhadores com luvas de proteção, certo? Selecionam papéis, vidros, latas, plástico, etc., separando um dos outros, certo? Então, esse processo de catação também ocorre nas usinas onde se recicla o lixo, certo? Onde se reaproveita o lixo, onde os funcionários são protegidos, certo? Não se pode mexer no lixo sem proteção, tem que se usar luva, máscara, certo? E roupas especiais. Então, vai passando ali o lixo pela esteira, certo? Isso nas usinas mais modernas, certo? E eles vão separando os materiais que dá para serem reaproveitados, como latas, garrafas PETs, papéis que dá para serem reciclados, certo? Então, observe agora a foto aqui de uma esteira de separação de lixo, certo? Onde que você pode ver a esteira e os trabalhadores na parte da separação, certo? Dos resíduos. Então, vamos agora para a página 447. Professor, está demais, já está com 12 minutos de aula. Estou cansado. Calma, é o nosso último, certo? Uma outra aula, certo, precisa ser maior do que as outras. Então, fiquem tranquilos. Então, agora nós estamos na peneiração, certo? Neste processo de separação, usa-se uma peneira, por exemplo, para separar areias de pedrinhas e outros componentes que estão misturados a ela. Coloca a peneira uma porção de areia e agita-se a peneira. Então, para se ter a peneiração, precisa-se de quê? De uma peneira, certo? Então, o uso mais comum da peneira são em construções, onde você pode ver o pedreiro e o servente ali trabalhando. Um vai peneirando, balançando a peneira, certo? E depois o outro vai jogando com a pá areia junto com pedras. Aí ele vai peneirando, balançando a peneira e ali vai caindo apenas a areia que serve para ser usada na construção. E as pedras, a pessoa que está com a peneira joga para o lado, certo? Para a parte das coisas que não vão mais se utilizar na obra, certo? Mas também pode ser usado na cozinha, certo? Também para, por exemplo, separar um pelo que caiu no leite, certo? Um pelinho da vaca às vezes cai, ou então alguma coisa outra que se usa para peneirar. Também para fazer tapioca, quando alguém está molhando, certo? A tapioca, a massa da tapioca, a goma, ela fica grossa, então precisa passar na peneira para ela ficar fina para poder se fazer a tapioca, certo? Então, esse processo é chamado de peneiração ou peneirar, como algumas pessoas dizem, certo? Então, vamos continuar. A peneira tem uma malha e por ela passam os grãos de areia. Os componentes maiores ficam retidos. Agora, vamos observar a foto da peneiração, certo? Então, a peneiração, ela tem uma palhinha, certo? Ou uma malha, ou então pode até mesmo ser de plástico, certo? Então, onde as partes maiores vão ficando, certo? No caso, as pedras, e apenas a areia vai caindo, certo? E aí, a pessoa joga as partes retidas para o lado, ok? Para não serem utilizadas ou também podem ser reutilizadas para alguma outra coisa, mas é difícil, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Foi um pouquinho maior, eu sei, mas tranquilo, certo? É porque a gente precisava terminar essa lição, certo? Vimos agora
todos os processos de separação das misturas, certo? Sendo elas homogêneas ou heterogêneas, certo? Espero que você tenha entendido tudo. Se você não entendeu alguma separação de mistura, você vai fazer o quê? Me ligar, certo? Isso mesmo, você me liga e tira a sua dúvida, ok? E também para a atividade de ciências, você vai fazer esse... Opa! O celular ia caindo, ia virando, um certo descontrole do professor, que foi isso. Mas eu não vou cortar a voz que vocês acham graça com tudo isso, certo? Pronto, então vocês vão fazer o exercício da página 447, certo? Então vocês façam o exercício e me mandem a foto, certo? E lembrem-se, tomem muito cuidado, ok? Então, até mais, até a nossa próxima aula, que vai ser amanhã, certo? Se cuidem e fiquem bem, certo? Tchau!